seja muito bem-vindo ao nosso Evangelho de hoje. Sexta-feira é dia de Evangelho no Lar. Então, a gente vai dar continuidade no capítulo 4, Ressurreição e Reencarnação, que é a parte 2. É um item bem grande, né? Esse item do Evangelho. Então, eu vou ler mais um trechinho hoje. Então, vamos começar? Agradecemos a Deus por mais uma oportunidade de estarmos juntos. Pedimos a Ele que nos envolva com muita luz, muita paz, para que juntos possamos fazer mais uma leitura. Que assim seja, graças a Deus. Então, ressurreição e reencarnação. Em muitas passagens do Evangelho, encontra-se a crença de que João Batista era Elias e de que os profetas poderiam reviver na terra. Essa ideia fosse um erro, Jesus a teria combatido como combateu tantas outras. Em vez disso, Jesus confirmou-a com toda a sua autoridade e ainda a colocou como condição necessária para a evolução do Espírito quando disse: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E insistiu acrescentando: vocês não devem se admirar quando eu digo que é preciso nascer de novo. Essas palavras, se um homem não nascer da água e do Espírito, foram interpretadas no sentido da regeneração do homem pela água do batismo. O texto primitivo trazia simplesmente não renascer da água e do Espírito, ao passo que, em algumas traduções, a expressão do Espírito foi substituída por do Espírito Santo, o que não corresponde mais ao mesmo pensamento. Esse ponto importante foi observado nas primeiras traduções do Evangelho, que foram feitas para o francês. A essa observação, feitas por Kardec, pode-se acrescentar que as modernas traduções já restituíram o texto primitivo, imprimindo somente Espírito em vez de Espírito Santo. Para compreender o verdadeiro sentido dessa palavra, é preciso entender o significado da palavra água, que foi empregada por Jesus, com um sentido diferente do que lhe é próprio. O conhecimento dos antigos sobre as ciências físicas era muito precário. Eles acreditavam que a Terra tinha saído das águas e por isso consideravam a água como o elemento gerador absoluto de todas as coisas. Tanto é assim que na Gênese, o primeiro livro do Antigo Testamento, está escrito: o Espírito de Deus era levado sobre as águas, flutuava sobre a superfície das águas. Que o firmamento seja feito no meio das águas, que as águas que estão debaixo do céu se reúnam em um só lugar e que a terra apareça, que as águas produzam animais vivos que nadem na água, pássaros que voem sobre a terra e debaixo do firmamento. Segundo essa crença, a água tinha se tornado o símbolo da natureza material, como espírito era o símbolo da natureza inteligente. Então, as palavras "se o homem não nascer da água e do Espírito", ou "não renascer em água e em Espírito", significam "se o homem não renascer com seu corpo e sua alma". É como esse sentido que as palavras de Jesus foram compreendidas naquele tempo. A mesma interpretação é confirmada por outras palavras do Mestre: o que nasceu da carne é carne e o que nasceu do Espírito é Espírito. Nessa passagem, Jesus não só distingue o corpo do espírito, como esclarece a origem de cada um. O que nasceu da carne é carne, indica claramente que o corpo é que procede do corpo, e o espírito é independente dele, pois somente Deus pode criar o espírito. O espírito sopra onde quer e pode-se ouvir a sua voz, mas não sabemos de onde ele vem e nem para onde vai. Essa passagem de Jesus pode ser interpretada de duas maneiras. A primeira é como sendo Espírito de Deus que dá vida a quem Ele quer e, por ser onipotente, está em toda parte, mas não podemos localizá-lo. A segunda, como sendo o Espírito do homem que, ao reencarnar, esquece as suas existências anteriores, não sabe quem foi e nem quem virá a ser, pois o futuro dependerá do seu livre-arbítrio. E se o espírito fosse criado ao mesmo tempo em que o corpo, saberíamos de onde ele veio, uma vez que conheceríamos o seu começo. Assim como qualquer uma das suas interpretações, essa passagem é a confirmação do princípio da preexistência da alma,
e, por consequência, a confirmação de que o espírito vive muitas existências. Aqui, nessas explicações do Evangelho, mostra que se a gente for lá na Bíblia e ver essas passagens de Jesus lá no Evangelho, existe o Evangelho segundo o Espiritismo, ele vem elucidar o que Jesus falou. Porque a gente tem que pensar, como fala aqui, que a época de Jesus, e se a gente, mesmo sem analisar aqui o Evangelho, a gente olhar na época de Jesus, não tinha-se o conhecimento da ciência que nós temos hoje. Não tinha o conhecimento das coisas que acontecem na natureza que a gente tem hoje, né? Tanto tempo passou, 2000 anos de estudo, de aprendizado. Então, as palavras que Jesus usou naquela época eram as palavras que o povo entendia. Daí, conforme você vai aprendendo um pouco mais, vai evoluindo um pouco mais, você vai entendendo melhor o que significam as palavras de Jesus, né? Então, toda vez que a gente vai ler a Bíblia, a gente vai ver os ensinamentos que estão lá, não é que eles estão errados, é que a gente tem que saber interpretar. Então, o Espiritismo, neste item aqui da ressurreição e reencarnação, ele vem nos elucidando através de pontos do Evangelho, como Jesus, naquela época, já falava que o corpo, ele é do corpo, o espírito é do espírito. Então, ele já falava que o corpo vai ser gerado por um pai, por uma mãe, que vai gerar um bebezinho. Aquele corpo, quando partir, o corpo vai ficar aqui. O que é eterno, o que é imortal, é o espírito, que vai renascer de novo, como ele fala. Ninguém vai ver o reino do céu se não nascer de novo. Então, a gente vai nascer de novo com um outro corpo e depois com outro corpo. E depois, nesse outro finalzinho aqui, ele nos fala o quê? Ele fala que a gente não lembra do passado, do que a gente foi, e a gente não sabe o que a gente vai ser no futuro. Porque o futuro vai depender do nosso livre-arbítrio. Aquilo que a gente fizer hoje vai repercutir do que vai acontecer na nossa próxima vida, né? Na nossa próxima existência, nossa próxima encarnação. Então, tudo vai depender do que a gente fizer hoje. Então, se nós fizermos boas escolhas, com certeza a nossa próxima reencarnação vai ser um pouquinho mais tranquila. Se a gente fizer péssimas escolhas, vai ser como a gente está ou um pouquinho pior, assim, sabe? Algumas dificuldades maiores vão cruzar o nosso caminho, porque não tem como a gente fugir daquilo que a gente faz, não tem como a gente sair das nossas responsabilidades, né? Então, é a lei de causa e efeito, que Jesus também já falava naquela época, que não tem como a gente plantar um abacaxi e querer colher um tomate, não tem como. Aquilo que a gente faz, aquilo que a gente semeia é aquilo que a gente vai colher. Então, é interessante que já naquela época, ele já falava da importância da reencarnação, ele já falava que não era o fim, a morte era somente uma passagem. Então, esse capítulo, ele vem nos mostrando frases de Jesus e como a gente interpretar. Ele vai ter mais uma parte, porque é um capítulo extenso, e eu acho que é interessante a gente ler todo esse capítulo para a gente entender um pouquinho. Então, a cada liçãozinha que a gente vai lendo, a gente vai elucidando mais os nossos pensamentos e a gente vai entendendo que não foi o Espiritismo que trouxe esses conceitos quem trouxe foi Jesus. A gente só, através do Espiritismo, estuda de uma forma que a gente entende um pouco melhor as palavras do Cristo. E entendendo um pouco melhor, nós temos mais responsabilidade para colocar em prática os ensinamentos que nós aprendemos. Porque, como eu falo, depois que a gente aprendeu, não tem como desaprender. Depois que a gente viu, não tem como desver, né? Então, se a gente leu, a gente aprendeu, a gente entendeu que a responsabilidade nossa, do nosso futuro, da nossa felicidade, sempre vai depender de nós mesmos, das escolhas que nós fizermos. Então, não tem como a gente culpar o outro pelas dificuldades que a gente passa, pelas provações do dia a dia, que sempre vai depender das nossas atitudes. Então, isso nos dá responsabilidade e nos dá a rédea da situação, a rédea da nossa vida. Que é isso que Jesus quer, que nós sejamos independentes com amor, com responsabilidade, com fé e sempre com muita esperança de dias melhores. Mas esses dias vão sempre depender das nossas escolhas. Interessante, né? Então, a gente ainda tem na próxima semana
o finalzinho desse capítulo, desse item desse capítulo para a gente estudar, e com certeza vai ser mais um aprendizado para a gente colocar no nosso dia a dia. Então vamos fazer as nossas vibrações, nossa oração para o nosso lar. Então, assim, agradecemos a Deus, a equipe espiritual que envolve o nosso lar, os mentores individuais de cada um de nós, dos nossos familiares que moram conosco. Pedimos a eles que envolvam o nosso lar com muito amor, muita paz, muita harmonia, que todos os cômodos da nossa casa sejam envolvidos no amor, na paz e o equilíbrio. E também todas as pessoas que moram conosco na nossa casa também sejam envolvidas com essas energias de amor. Que todas aquelas tristezas, aquelas mágoas, aqueles ressentimentos possam ser retirados do nosso coração e que nós possamos fortalecer sempre a nossa esperança de dias melhores. E essas energias tão gostosas que estamos recebendo agora, nós gostaríamos de distribuir também. Que elas possam ir até aos nossos vizinhos, que cada lar também recebam essas energias de amor. Que essas energias possam ir a todas as pessoas que nós conhecemos, nossos familiares mais distantes, nossos amigos, aqueles que estão aqui ainda encarnados, aqueles que já partiram para o mundo espiritual. Que cada um possa receber, aonde estiver, essas energias de amor, de paz, de esperança, acalmando todos os corações que sofrem e renovando a esperança e a fé. Que esse amor também envolva o nosso ambiente de trabalho, todas as pessoas que trabalham conosco. Envolva também, Pai, e principalmente aqueles que nós temos alguma dificuldade de relacionamento. Que nós possamos perdoá-los e aceitá-los, e eles também que nos perdoem e nos aceitem. Que entendam que todos nós estamos numa caminhada. Que esse amor envolva a cidade onde nós moramos, envolva o estado que nós moramos, o país que nós moramos, o planeta que nós moramos. Envolvendo todas as pessoas, Pai, que todos possam sentir o amor de Deus envolvendo seus corações, que envolvam também todos os dirigentes dos países, que eles possam olhar o seu povo com mais carinho, com mais amor e com mais respeito, que esse amor envolva todos aqueles que estão enfermos, nos hospitais, pronto-socorros e até mesmo nos seus lares, que eles possam fortalecer a sua fé e a sua esperança e que a equipe espiritual dos médicos possa auxiliar no tratamento de cada um e que seus familiares mantenham a esperança em dias melhores. Que esse amor também envolvam todos aqueles que são profissionais da área da saúde, aqueles que cuidam direta ou indiretamente, aqueles que cuidam da limpeza, da administração, enfim, aqueles que escolheram como missão de vida ajudar a cuidar das pessoas. Que eles mantenham a esperança e mantenham o amor na missão que eles escolheram para a vida. Que esse amor, Pai, possa envolver também o lar de cada um, mantendo a paz e a esperança. Que esse amor envolva todos aqueles que partiram ou que irão partir no dia de hoje de volta para o mundo espiritual. Que eles possam ser recebidos pela equipe de Maria e que seus familiares que aqui ficaram possam ser consolados nesse momento difícil. Que esse amor, Pai, envolva todos aqueles que sofrem, aqueles que têm medo, aqueles que estão depressivos, que têm crises de ansiedade, independente do que esteja passando nesse momento. Que eles possam sentir o amor de Deus, fortalecendo a sua fé e a sua esperança. E nós agradecemos, Pai, agradecemos pelo aprendizado, agradecemos por ter um lar, por ter a oportunidade de estar vivo. Agradecemos pelas pessoas que nós amamos que estão ao nosso lado, mas agradecemos principalmente a Ti, Pai, pelo Teu amor, pela Tua proteção e pela certeza de que nunca estamos sozinhos. Graças a Deus. E assim, agradecemos a Deus e toda a equipe espiritual que esteve conosco hoje. Pedimos a eles que nos envolvam com muita luz, muita paz e amanhã estaremos juntos novamente. Fiquem com Deus.